Olá, seja bem-vindo à CMP Advocacia Previdenciária. Me chamo Eduardo, advogado previdenciário, e no vídeo de hoje nós vamos falar de 5 maneiras para otimizar a aposentadoria. A primeira dica é sempre contabilizar corretamente todos os trabalhos que você tem no seu CNIS. Por quê? Eventualmente podem haver pendências quando você for se aposentar, que vão gerar indicações quando da aposentadoria, quando do processo, e isso pode fazer com que ela atrase ou seja indeferida. Existem trabalhos que eventualmente são um pouco mais difíceis de fazer a comprovação, seja o trabalho rural, por exemplo, que exige algumas provas, né? Ou então serviços que levam a pessoa a ter que fazer pedidos como a CTC, que é quando tem um servidor público, né, que trabalha no regime próprio e depois volta para o regime geral. Se esse é o caso, o ideal nesses casos é sempre verificar se tudo está corretamente constando no INSS, no CNIS, e, se não estiver, fazer a devida regularização. A segunda dica é sobre o trabalho concomitante. O que seria isso? O trabalho concomitante é quando a pessoa tem, por exemplo, 2 empregos, ou seja, 2 de carteira assinada, ou tem um emprego de carteira assinada e também tem uma atividade como autônomo, né? Ou seja, são 2 contribuições que elas vão somar para o valor da sua aposentadoria. Mas é muito importante salientar, o tempo concomitante ele não conta em dobro. O valor dos salários eles vão se somar, né, para fins de cálculo da aposentadoria. Porém, o tempo a ser contabilizado será um só. A terceira dica é sobre os períodos especiais de trabalho. Por quê? Até 2019, quando houve a reforma da Previdência, quem trabalhava com insalubridade ou periculosidade poderia fazer, né, uma contagem diferenciada desse período. Um exemplo, por exemplo, para a mulher, é a técnica de enfermagem, que recebia insalubridade, ou o homem vigilante, né, que recebia o adicional de periculosidade. Eles podem ter uma contagem diferenciada desse tempo. Só que muitas vezes o INSS não reconhece, ainda que seja levado os documentos necessários, como o PPP. Então, é sempre bom, né, verificar se, quando da aposentadoria, o INSS reconheceu esse tempo, porque isso pode influenciar na questão dos valores e propriamente no direito da aposentadoria da pessoa. Nós temos um vídeo sobre o tema da atividade especial direto no nosso canal e você pode conferir para também se informar a respeito dessa possibilidade de aposentadoria. A quarta dica é sobre o descarte estratégico de contribuições. Bom, existe a possibilidade de a pessoa que vai se aposentar, a depender do tempo de contribuição dela, poder descartar algumas contribuições que foram menores e que podem fazer com que haja uma redução do cálculo. Só que é necessário ter muito cuidado a respeito disso, porque se for feito o descarte incorretamente, por exemplo, isso pode acarretar em problemas quando a pessoa for se aposentar. Nesses casos, é fundamental que a pessoa tenha uma boa assistência jurídica, verificar corretamente a situação para que isso não cause danos quando da aposentadoria. A quinta dica é a respeito de um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, ele serve para informar a pessoa a respeito de todas as possibilidades de aposentadoria dela. E é fundamental, principalmente quando a pessoa tem diversas formas de contribuição durante a carreira, né, durante os períodos de trabalho. Procurar, muitas vezes, alguém especializado, né, para conseguir te auxiliar nesse momento é muito importante, porque isso vai fazer com que você consiga ter uma aposentadoria vantajosa. Veja a melhor forma, né, para você conseguir se aposentar. Resumindo, né, o que a gente abordou, né, esses pontos que a gente falou rapidamente para otimizar a aposentadoria. O primeiro é verificar todas as questões, todos os trabalhos que foram feitos durante a carreira. Segundo, verificar sobre trabalho concomitante, como que ficou isso, as comprovações, os valores, para que você consiga entender a respeito. Terceiro, verificar a respeito dos períodos especiais que eventualmente você desempenhou durante a sua carreira. Quarto, verificar se há uma possibilidade, por exemplo, de descarte desse período que talvez você tenha um valor menor, que faça com que sua aposentadoria tenha, né, uma RMI, remuneração mensal inicial menor. E quinto, fazer o planejamento previdenciário, se possível, logicamente, para que você entenda quais são as modalidades que você se enquadra, como que ficaria, né, a sua renda mensal,
como que você precisa fazer para que tudo fique regularizado quando da sua aposentadoria. Então, gostaram das dicas que a gente trouxe hoje? Peço para vocês, se puderem se inscrever, curtir e compartilhar, para que a gente sempre possa trazer conteúdos como esse aqui no canal. Fiquem ligados nos próximos vídeos do nosso canal. Até a próxima!